Um objeto é lançado verticalmente para cima, com a velocidade de 80 metros por segundo, na superfície de um planeta cuja aceleração da gravidade é de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o intervalo de tempo de subida e a altura máxima atingida pelo objeto? Então vamos imaginar que nós temos aqui uma pessoa, né? Vou desenhar aqui a mão de uma pessoa. Aí essa pessoa, ela está aqui com o dedão, 1, 2, 3, 4 dedinhos, e ela tem um determinado objeto na mão dela. Então faz de conta que ela tem ali uma pedra, né? Aí essa pessoa está com a pedra aqui na mão, e essa pessoa ela vai arremessar essa pedra para cima. Essa pedra vai subir, até que ela vai atingir uma altura máxima. Todo mundo concorda? Esse é o esquema de ilustração de quando eu tenho um lançamento vertical. Aqui o próprio exercício já falou que a velocidade inicial desse lançamento é de 80 metros por segundo. E realmente não tem como a minha velocidade inicial ser igual a zero. Senão esse objeto não sairia da mão da pessoa. Todo mundo concorda? Aí esse objeto ele vai ganhando altura e antes dele voltar para a Terra, antes dele cair, ele para. Todo mundo concorda? Então no ponto da altura máxima, sempre que for um lançamento vertical, no ponto da altura máxima eu tenho uma velocidade nula. Então eu tenho uma velocidade de 0 metros por segundo. E por que essa velocidade ela diminui, né, com o decorrer do tempo? Então olha só, por que diminui a velocidade? Porque eu tenho a aceleração da gravidade com esse sentido aqui para baixo. Todo mundo concorda? Geralmente a gente tem a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Mas nesse caso o exercício falou que essa aceleração ela vale quanto? 3,2. E por que eu coloco um sinal de menos? Porque não está sendo responsável por aumentar o valor da velocidade, e sim diminuir. Então é uma desaceleração. Tudo bem? São essas informações que eu tenho, concorda? E como tem aceleração e é um movimento retilíneo, eu estou no universo do movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse universo, quais são as principais equações? Tem o sorvetão, S igual a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo t ao quadrado. Outra equação que eu tenho é do Vovoati, V igual a V0 mais AT. E outra equação que eu tenho é de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Qual dessas equações eu poderia utilizar para descobrir qual que é o tempo de subida? Poderia usar o Vovoati, não poderia? Então, se eu pegar essa equação aqui, que é a equação do Vovoati, olha só o que eu vou encontrar. Voat, né? V igual a V0 mais AT. Eu sei qual que é a velocidade que ela tem nesse ponto mais alto? 0. Então, no lugar do V, 0. Qual que é a velocidade inicial de lançamento? 80. Mais a aceleração, menos 3,2, que multiplica o tempo t. Menos 3,2t vem para o lado de cá? Positivo. 3,2t igual a 80. O 3,2 está multiplicando, vai para o outro lado fazendo o quê? Então eu tenho 80 dividido por 3,2. Qual é a quantidade de casa após a vírgula que eu tenho no número de cima? Nenhuma. E no de baixo? Igualei a quantidade de casas decimais? Agora que eu igualei a quantidade de casas decimais, eu posso cortar essa vírgula com essa. Então a continha que eu tenho que fazer é 800 dividido por 32. E quanto que dá 800 dividido por 32? Exatamente 25. Então eu tenho 25 que, como é tempo e está tudo no sistema internacional, segundos. Mas não é somente o tempo de subida que esse exercício ele quer saber. Além disso, ele também quer saber qual que é a altura máxima atingida por esse objeto. Qual dessas equações eu posso utilizar para descobrir essa altura máxima? Tanto a do sorvetão quanto a de Torricelli. As duas são suficientes para encontrar. As duas eu vou conseguir encontrar essa altura máxima. Posso utilizar a de Torricelli, que de certo modo é mais simples? Então eu vou usar essa equação aqui que é de Torricelli. Então o que ela diz? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Qual que é a velocidade máxima? A velocidade final? 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial
80 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vale menos 3,2, vezes o deslocamento D. 0 ao quadrado é 0, 80 ao quadrado, 8 ao quadrado é 64. 0 ao quadrado eu posso aumentar 2 zeros. Mais com menos, menos. 2 vezes 3,2, 6,4D. Menos 6,4D vem para cá positivo. 6,4D é igual a 6,400? Então, quem que vai ser o meu D? Meu D é igual a 6,400 dividido por 6,4. D igual a quanto? Quantas vezes esse número de baixo é menor que o de cima? 1000 vezes. Porque se eu multiplicasse esse número por 1000, olha só, a vírgula está aqui, andar 1, 2, 3 casas. Então, essa altura máxima atingida é uma altura de 1000 metros. É claro que nesse contexto não seria uma pessoa que conseguia arremessar, né, um objeto 1 km para cima. Aqui daí ia ser um canhão, alguma coisa nesse sentido. Mas dá para a gente entender bem essa aplicação do lançamento vertical. A questão 2 diz o seguinte: num sistema cartesiano x e y, uma partícula é colocada na origem de um sistema. Então, aqui na origem desse sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho uma determinada partícula. Tudo bem? E ela recebe a ação de 3 forças, conforme mostra essa figura. Tem a força F1 aqui na diagonal, a força F2 na horizontal para a esquerda e a força F3 na vertical para baixo. As 3 forças estão no mesmo plano do sistema cartesiano e formam um ângulo θ com a horizontal. E ele já deu o valor do seno de θ e do cosseno de θ. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Beleza, então. Então vamos analisar o que a gente vai conseguir fazer nesse caso. Ele quer saber qual que é a intensidade do vetor resultante, ou seja, da soma de F1 com F2 com F3. Todo mundo concorda? Para conseguir encontrar esse vetor resultante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar qual que é a minha força resultante no eixo X e qual que é a minha força resultante no eixo Y. Quem que vai ser minha força resultante no meu eixo X e quem que vai ser minha força resultante no meu eixo Y? A minha força resultante no eixo X vai ser a minha força F1 com sua componente X, mais a minha força F2 da sua componente X, mais a minha força F3 de sua componente X. Todo mundo concorda comigo? Faz sentido eu falar que a força resultante em um eixo é igual à soma das componentes de cada força resultante que eu tenho? Então vamos analisar. A minha força resultante X vai ser igual. Eu olho para a minha F1. O meu vetor F1, ele está em cima do meu eixo X? Meu F1, ele está exatamente em cima do meu eixo X? Não. Ele está exatamente em cima do meu eixo Y? Ele está na diagonal. Mas esse meu vetor, ele possui uma componente. Olha como que eu faço essa componente. Se eu tivesse uma sombra desse meu vetor aqui no meu eixo X, vocês concordam que seria esse vetorzinho aqui? Então, quem que é esse vetorzinho que eu acabei de desenhar? É o meu vetor F1, só que com a sua componente X. Da mesma forma, se eu pegasse uma sombra dele aqui no meu eixo Y, eu não poderia desenhar um outro vetorzinho para cá? Quem que seria esse meu outro vetorzinho aqui? Esse seria o meu vetor F1Y. Como que eu sei uma situação do dia a dia desse jeito aqui? Imagina que eu coloco uma mesa aqui na sala, que é a mesa ali do Conrado, onde ele está sentado. Aí eu amarro ela com uma corda e vou puxar para a minha direção. A Marina amarra uma outra corda nessa mesa e vai puxar na direção dela. Não forma um ângulo de 90 graus? A Marina puxando para o lado dela e eu puxando para o meu lado, para onde que essa mesa do Conrado iria vir? Na diagonal. E como que essa diagonal foi formada? Por essas componentes, tanto de um lado quanto de um outro, no eixo X do eixo Y, beleza? Mas daí, antes de resolver o exercício, eu tenho que entender o que é esse F1Y e esse F1X. Presta muita atenção. Toda vez que eu tenho essa decomposição vetorial, esse F1X e esse nosso F1Y, sempre vai ser o próprio vetor, que nesse caso é o F1,
que vai multiplicar seno ou cosseno de um ângulo θ. Sempre. Aí olha aqui para o meu F1x, pessoal. Muita atenção aqui. O meu F1x, ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? Com o ângulo, não está? Então, F1x é F1 cosseno θ. O meu F1y, ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? Então, F1y é F1 seno θ. Aí, agora, então, quando eu volto aqui para o meu exercício, para a minha resolução, quem que é o meu F1x? É F1 vezes cosseno de θ. Agora eu olho para o meu F2x. Aonde que o meu F2 está? Para a direita ou para a esquerda? Ele tem algum componente ou ele está exatamente em cima de um eixo? Está em cima de um eixo, então graças a Deus, não tem nada de seno e cosseno. Ele está bonitinho. Mas ele está para o sentido positivo ou para o sentido negativo? Então ele vai ser negativo. Menos F2. Agora eu olho ali para o meu F3x. O meu F3x ele está em cima de qual eixo? Y. Ele tem qual componente no eixo x? Nenhum. Então meu F3x ele vale 0. Então minha força resultante em x ela será igual. Quanto que vale o F1 que o exercício deu? 100. Vezes o cosseno de θ. O exercício falou que o cosseno de θ vale quanto? Então 100 vezes 0,8. Mais com menos? Quanto que vale F2? 30. Mais 0 nem precisa pôr. Então meu F resultante de x vai ser igual a quanto? 100 vezes 0,8? Menos 30. Quanto que dá 80 menos 30? Então meu força resultante em x é igual a 50. Como é a força, qual que é a unidade? Newton. Então eu encontrei quanto que vale meu F resultante em x. Agora adivinha o que eu tenho que fazer? O meu F resultante y. Como que vai ser dado o meu F resultante y? Perfeito. F resultante em y vai ser o F1y mais o meu F2y mais o meu F3y. Então, o meu força resultante em y vai ser igual. O F1y vale quanto? F1 seno θ. Então, F1 vezes seno de θ. Todo mundo concorda? Agora eu vou analisar o meu F2y. O meu F2, ele está em cima de qual eixo? X. Então, ele tem alguma coisa em y? Então, a sua componente em y é 0. Agora eu olho para o meu F3y. Ele não está exatamente no eixo y, mas ele está para o sentido positivo ou sentido negativo? Então ele é negativo, menos F3. Ok? Então minha força resultante em y vai ser igual. Quanto que vale o F1? 100. Quanto que vale o seno de θ que o exercício deu? 0,6. 0 não conta, mais com menos? Menos. Quanto que vale o F3? 60. Tudo bem até aqui? Aí vou continuar a resolução aqui em cima para a gente economizar espaço. Então, o meu força resultante em y vai ser igual. Quanto que é 100 vezes 0,6? 60. Menos 60. Quanto que dá 60 menos 60? Então, o meu força resultante em y é igual a 0 newtons. Agora que eu encontrei meu força resultante em x e eu encontrei meu força resultante em y, para encontrar o meu força resultante total, basta eu aplicar um Pitágoras. Como que é um vetor resultante ao quadrado? Eu pego a componente que eu tenho, deixa eu apagar aqui, eu pego a resultante que eu tive das minhas componentes em x, que é um cateto, mais o meu outro componente que é em y, que é outro cateto. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto que é o meu em x? 50 ao quadrado. Mais, quanto que deu em y? 0 ao quadrado. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual. 50 ao quadrado? 2.500? 0 ao quadrado? 0. Então, quanto que está dando meu resultante ao quadrado? 2.500. O que eu faço para tirar o quadrado? Passo a raiz. Quanto que é a raiz de 2.500? Então, meu vetor resultante ele é de 50 newtons.
Então, o que eu fiz? A análise de cada um dos componentes e encontrei o resultante aqui por Pitágoras. Durante uma caminhada num trecho plano e horizontal, um pedestre percorre dois deslocamentos retilíneos sucessivos, o D1 e o D2. D1 vale 25 metros e D2 60 metros, cujos vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, conforme mostra a figura. Como que eu encontro o meu vetor resultante nesse caso? Todo mundo consegue identificar que aqui eu tenho um vetor que está da esquerda para a direita? Aqui está a cabecinha desse vetor? E a cabecinha do vetor está na onde? Na bundinha do outro vetor. Então, eu não acabei de formar aqui uma regra do polígono regular? Como que eu encontro o meu vetor resultante pela regra do polígono regular? Eu parto da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, esse aqui seria o meu vetor resultante? Como que eu encontro esse vetor resultante, sendo que eu acabei de formar um triângulo retângulo? Por Pitágoras. Então, por Pitágoras, o meu vetor resultante ao quadrado vai ser igual a um dos meus catetos ao quadrado, mais o meu outro cateto ao quadrado. Então, o resultante ao quadrado é igual. Quanto que é 25 ao quadrado? É 25 vezes 25. 25 vezes 25 dá quanto? Hã? 625? Então, 625. Mais, quantos que é 60 ao quadrado? 3.600? Então, 3.600. Como que eu lembro disso, né? 6 ao quadrado é 36, 0 ao quadrado mais 2, 0. Quanto que vai dar essa soma aqui agora? Dá para fazer de cabeça? Dá. 0, 0 mais 25? 25. Esse 6 mais esse 6? 12. Sobe 1? O 1 que subiu mais esse 3? 4. O que eu faço para tirar agora esse quadrado? Então, o nosso R, ele vai ser igual a raiz de quê? De 4.225. Então, meu resultante vai ser igual. Vamos fatorar esse número. 42,25 dá para dividir por quem? Dá por 3? Vamos ver. 4 mais 2? 6 mais 2? 8 com 5? 13. Não tem 13 na tabuada do 3, então não dá por 3. Então vai dar por quanto? Por 5. Vai dar 8, que dá 40, sobre 2. 2 com 2, 22. Vezes 4, 20. Sobra 2, 5, 5. Vai conferir na calculadora, por favor. Agora dá para dividir por 3? 8 com 4 dá 12. 12 com 5, 17. Não tem na tabuada do 3. Então, por 5 de novo. Aqui dá vezes 1, sobra 3. 3 com 4, 34. Dá por 6, que dá 30. Sobra 4. 4, 45, 9. Agora dá por 13, que daí dá 13. E dá por 13, que dá 1. Então, 5 com 5, 5 ao quadrado. 13 com 13, 13 ao quadrado. Todo mundo que está ao quadrado sai para fora da raiz. Então, minha resposta é 5 vezes 13. Quanto que dá 5 vezes 13? 65? Então, 65 metros é o meu deslocamento. Esse é o meu vetor resultante. O módulo desse meu vetor resultante vale 65 metros. Uma coisa que é importante você tentar, que provavelmente o exercício vai perguntar: quanto que vale a distância e o deslocamento escalar? A distância percorrida por essa pessoa, basta eu somar 25 mais 60, que dá 75 metros. A distância é o tanto que a pessoa realmente andou. O deslocamento escalar já é essa diferença entre de onde partiu até onde chegou. Tudo bem? Em uma rua plana e horizontal, um ciclista pedala sua bicicleta fazendo a coroa girar com uma frequência constante de 1 Hz. Então, essa frequência é a frequência de quem? A frequência da coroa? Vocês concordam? Quanto que vale a frequência da coroa? 1 Hz, uma rotação por segundo. A coroa de raio de 12 centímetros, então qual que é o raio da minha coroa? O raio da minha coroa é de 12 centímetros. Por meio da corrente, a coroa de raio de 12 centímetros aciona por meio da corrente a catraca, que tem raio de 4 centímetros. Então, qual que é o raio da minha catraca? 4 centímetros. A catraca está presa à roda traseira da bicicleta, que possui um raio de 40 centímetros. Então, esse raio que eu estou falando ali é o raio de quem?
da bicicleta. Vocês concordam que é o raio da bicicleta? Sim? Então eu tenho o raio da roda da bicicleta, que vale quanto? 40 centímetros, ok? Adotando π igual a 3, qual que é a velocidade desenvolvida pela bicicleta? Então, para ilustrar essa situação, como que seria, né? A gente tem a catraca, né? A catraca é pequenininha, concordam? Então eu tenho aqui a catraca, olha só que desenho bonito. Aí além da catraca a gente tem a coroa. A coroa é um pouco maior. Aí a coroa é essa aqui, ó. Arte abstrata, não é que é feio. E como que elas estão ligadas? Como que elas estão ligadas? Por meio de uma corrente. Então eu pego a corrente aqui, ó, passei a corrente para cá e a corrente veio para cá. É esse sistema aqui que a gente tem, certo? Aí beleza. Então daí o exercício fala que ele quer saber qual que vai ser a velocidade desenvolvida pela bicicleta. Mas aqui eu tenho a minha então coroa e aqui eu tenho a minha catraca. Quando você pensa na própria frequência de rotação, todo mundo concorda que a minha roda ela vai girar com a mesma frequência que a minha catraca? Todo mundo concorda? Que a frequência é o tanto de vezes que você vai ter de oscilações em um determinado intervalo de tempo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é a frequência que eu consigo imprimir para a minha catraca graças a eu estar pedalando ali na coroa. Que o pedal está associado à coroa, não está na bicicleta? Você pedala ali, você dá uma frequência, mas essa frequência que passa para a catraca é muito maior. Vocês concordam que você tem um movimento da sua perna menor do que o que a roda de trás consegue desenvolver? Então quer dizer que a outra frequência ela tende a ser ali uma frequência maior. Então o que significa essa frequência de 1 Hz? Que a cada 1 segundo a pessoa deu uma pedalada completa. E isso imprime quantas voltas completas lá na minha catraca? É o que a gente vai descobrir. Como que a gente descobre isso? Por meio da relação R1, F1 é igual a R2 vezes F2. Quanto que é o raio que eu tenho da coroa, por exemplo? Todo mundo respondendo comigo, 12. E qual que é a frequência da coroa? 1. Qual que é o raio da catraca? E a frequência da catraca? É o que eu vou descobrir. Então eu continuo resolvendo aqui, ó. 12 vezes 1, 12. 4 vezes F2. 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então quanto que vale essa minha frequência que eu consigo proporcionar lá para a minha catraca? 3 Hz. O que significa isso? Que a cada uma pedalada completa que eu dou na coroa, a minha catraca dá quantas voltas lá atrás? 3. Dá 3 oscilações completas. Deu para entender? Ela dá 3 voltas completas. E se a minha catraca dá 3 voltas completas, a minha roda está dando quantas voltas completas também? 3, porque a frequência ali vai ser a mesma, que elas estão no mesmo eixo, ok? Aí para descobrir esse valor da minha velocidade linear que a minha bicicleta vai conseguir desenvolver, a gente utiliza a relação que a velocidade ela é igual a 2π RF. Então a velocidade linear vai ser igual a 2 vezes π. Quanto que vale π? 3. O exercício mandou eu adotar. Quanto que é o raio da roda da bicicleta? 40. E qual que é a frequência dela? 3. Mas eu posso utilizar 40 mesmo? Se eu usar 40, eu vou encontrar a minha velocidade em qual unidade? Em centímetros por segundo. Se eu quiser saber em metros por segundo, eu não posso usar o 40 centímetros. Eu tenho que utilizar quanto? 0,4, porque 0,4 é a mesma coisa que 40 centímetros. 0,4 metros. Todo mundo concorda? Então eu coloquei 0,4. E quanto que vai dar essa multiplicação? 2 vezes 3? 6. 6 vezes 3? 18. 18 vezes 0,4. É a mesma coisa que eu multiplicar por 4 e depois dividir por 10. 18 vezes 4 ia dar quanto? 72? É ou não é? Alguém baixa na calculadora para conferir. 18 vezes 4, 72. 72 dividido por 10, 7,2. Então a velocidade da bicicleta é de 7,2 metros por segundo. E aqui finalizamos. Tudo bem?